Pois bem, deste trabalho iremos falar sobre a compensação em avanço e atraso de fase e também o avanço e atraso de fase conjuntamente. Os compensadores são utilizados de forma a obter um determinado comportamento desejável do sistema. A sua escolha é criteriosa em termos de seus zeros de seus polos, como forma de atender às especificações de desempenho desejadas. Compensadores ideais com estruturas ativas, com amplificadores ativos, fontes de alimentação adicionais, são do tipo PI, PD e PID. Compensadores com elementos passivos, através de resistores e capacitores, que não utilizam a integração pura nem a diversão pura, são os compensadores de utivo, avanço e atraso de fase. Eles possuem a vantagem de ter um custo de implementação menor, em virtude de ser necessária a utilização de amplificadores ativos e fontes de alimentação adicionais, porém, tem a desvantagem de que o erro em regime permanente não é elevado a zero, no caso em que os compensadores ideais produziriam um erro nulo. Então iniciaremos pela compensação em atraso de fase, que promove a melhoria na constante de erro estática em relação ao sistema sem compensação. Aqui temos a constante de erro estático sem a compensação e com a compensação, certo? Acrescentando aqui o polo e o zero do compensador. E aqui meu sistema resultante com e sem a compensação, no qual aqui temos nosso compensador com sua função de transferência, com seus zeros e polos, insere com a planta do sistema. Aqui temos a função de transferência do compensador em atraso de fase. Aqui um plano S representando as localizações do meu polo e do meu zero, que estão próximos ali à origem. E como o ângulo do polo é maior do que o ângulo do zero, temos uma fase resultante negativa e por isso que chamamos de compensador por atraso de fase. Aqui embaixo podemos ver os lugares geométricos das raízes, o sistema não compensado e compensado. O lugar geométrico aqui das raízes do sistema sem compensação é mostrado, e aqui esse ponto P é admitido como meu polo dominante. Então, caso o polo e o zero do meu compensador de atraso de fase estejam próximos um ao outro, certo? A contribuição angular do compensador no ponto P é aproximadamente 0 grau, certo? Estão próximos um ao outro, próximo à origem. Então, essa compensação aqui no meu ponto P é aproximadamente 0 grau, certo? Então, vemos aqui que onde o compensador foi adicionado seus polos e os seus zeros, o meu ponto P aqui está praticamente na mesma posição, certo? Em relação ao meu sistema não compensado, não resultando em alterações, em contribuição angular significativa para o meu sistema. Então, a relação da constante de erro estático entre meu sistema com compensador e sem compensador é dado pela equação abaixo, certo? Onde a razão entre as magnitudes aqui do meu zero e do meu polo é que dão ideia da diferença, certo? Entre essas constantes de erro, certo? Então tenho a necessidade de melhorar meu erro em regime permanente com uma relação entre ZC e ZP grande o suficiente, certo? Desde que possua uma contribuição angular pequena, certo? Então, para que eu obtenha isso, eu tenho que ter meu polo e meu zero próximos uns ao outro e ambos próximos da origem do sistema, certo?
Então eu tenho uma melhoria da constante de erro estático por um fator igual a ZC sobre ZP, o que melhora, né? Faz melhorar meu regime permanente, e como eles estão próximos um ao outro e próximo à origem, causando um efeito mínimo, né, sobre a resposta transitória. Como exemplo, se a razão entre Z6 e entre meu zero e meu polo pode ser igual a 10, certo? Desde que, por exemplo, meu polo esteja em menos 0,01 e meu zero em 0,01. Dessa forma eu tenho uma razão 10, mas o polo e o zero estão próximos o suficiente para que a contribuição angular do compensador seja pequena. Então, falando agora da minha compensação em avanço de fases, né? Nesse caso, temos o polo mais afastado do eixo imaginário que o zero, certo? E uma contribuição angular positiva. Como o polo está mais afastado do eixo imaginário, a contribuição, né, angular do compensador ainda pode ser positiva, né? Ainda é positiva, e pode ser aproximada por um único zero equivalente. Como desvantagens, né, temos a desvantagem do polo adicional, não reduzir o número de ramos do lugar geométrico das raízes que passa para o semiplano da direita. Aqui temos uma representação simples aqui do meu polo e do meu zero, e aqui a minha função, né, de transferência do meu controlador, né? Como o ângulo, nesse caso agora do zero é maior que o ângulo do polo, temos uma fase positiva, e por isso dizemos que temos uma compensação em avanço de fase. Então, na verdade, o que ocorre é que a contribuição, né, angular do polo do compensador é subtraída, né, da contribuição angular do zero. Porém, isso não impossibilita a utilização do compensador, né, para melhorar a resposta transistória aqui do meu sistema, né, uma vez que temos um saldo de contribuição angular positivo. Então, com a escolha de um polo dominante, né, caso escolhamos um polo dominante de segunda ordem no meu plano S, a diferença aqui entre 180 graus e a soma dos ângulos a partir, né, de todos os polos de zero do sistema sem compensação é a contribuição angular, certo, do meu compensador em avanço de fase, certo? Então vamos que o meu θc aqui, que é a contribuição angular do meu compensador de avanço de fase, é igual aqui a meu θ2, certo? Menos o θ1. Então podemos imaginar agora, né, um feixe aqui girando, interceptando o meu eixo real. Esse feixe aqui, né, é formado pelo meu ângulo ΔC, né, que é o ângulo que parte aqui do meu ponto de projeto, e é o ângulo do meu compensador, né, obtido através da expressão anterior, meu θ2 menos meu θ1. Então, percebemos que um número infinito de compensadores de avanço de fase pode ser utilizado para atender os meus requisitos, né, de resposta transitória. E para escolher entre eles temos determinadas diferenças, né? Uma constante de erro estático, ganho requerido, aproximação de segunda ordem e a resposta transitória subsequente. Então, assim, para um determinado projeto, né, um passo a passo seria escolhermos de maneira arbitrária, né, inicialmente o polo zero do meu compensador de avanço de fase, e a partir daí determinar a contribuição angular do meu ponto de projeto, certo? Desse polo ou desse zero, junto com os polos de zeros do meu sistema, né, em malha aberta. E a diferença entre esse ângulo e 180 graus é a contribuição requerida do polo ou zero restante do meu compensador.
E dessa forma, né, temos um compensador em avanço de fase que possibilita uma melhoria na resposta transitória do meu sistema. Tratando agora do compensador de avanço e atraso de fase, né, temos com a implementação dele uma resposta rápida, né, que é presente em sistemas de compensação e avanço de fase e com diminuição do erro em regime estacionário através de uma compensação em atraso, né, semelhantes ao PID, né, quando utilizamos. Aqui tem sua função de transferência, né, no caso inserimos aqui 2 polos e 2 zeros correspondentes aos meus compensadores em avanço e atraso de fase, certo? Aqui está a sua localização. Então, na implementação, né, primeiro projetamos o compensador de avanço de fase, né, para melhorar a resposta transitória, e depois avaliamos a melhoria no erro de regime permanente, que ainda é requerida, e aí projetamos um compensador de atraso de fase para atender a esse erro, né, de regime permanente, finalizando assim o projeto do meu compensador em avanço e atraso de fase. Obrigado.